Assim como na ética, o mal é uma consequência do bem. Da alegria nasce na realidade a tristeza, ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as agonias que existem agora têm sua origem nos êxtases que poderiam ter existido. Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre um conto de Edgar Allan Poe, um vídeo especial de Halloween aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o conto Berenice, então sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Edgar Allan Poe é um escritor de livros que viveu de 1809 a 1849 e nasceu nos Estados Unidos. Suas obras são ligadas ao suspense, mistério e horror. Muitas delas têm um tom bem melancólico e mostram o sofrimento de algum personagem. A morte também é um tema muito presente em diversos de seus contos, e por conta disso ele é considerado um dos grandes escritores do terror. No entanto, para além desse gênero, ele também foi pioneiro em histórias de detetive e investigação, influenciando diversos outros escritores que viriam a ser muito famosos em histórias desse estilo, como a própria Agatha Christie. Um dos elementos que diferencia muito a escrita de Edgar Allan Poe a outras obras de terror é que o seu terror é muito mais para um lado psicológico, ou seja, dificilmente vamos encontrar criaturas grotescas, fantasmas, monstros em suas histórias. Na verdade, os grandes monstros de seus contos são os próprios seres humanos. Ou seja, por meio de suas obras, ele demonstra até onde pode ir a maldade humana. Bem, mas voltando ao conto que interessa para nós hoje, Berenice foi publicado em meados de 1835 e é um texto que contém certas características da literatura gótica, principalmente na construção da atmosfera, o cenário que a história tem. Eu li o conto por meio dessa coletânea da editora Companhia das Letras, intitulada de Histórias Extraordinárias. É uma edição muito recomendada por leitores mais assíduos de Edgar Allan Poe, que conta com a tradução de José Paulo Paes. Berenice é o 9º conto dessa coletânea e se inicia na página 132. Vale ressaltar que não é a primeira vez que eu estou comentando sobre contos de Edgar Allan Poe aqui no canal. Inclusive no ano passado, nesta época também, em especial ao mês do Halloween, eu falei com vocês sobre um dos contos mais famosos do escritor, que é o Gato Preto. Inclusive eu encontrei certas semelhanças entre esses dois contos, e eu vou comentar um pouco dessas semelhanças com vocês no vídeo de hoje. Bom, aqui nessa história teremos dois personagens centrais, o Egeu e Berenice. O conto é narrado em primeira pessoa pelo próprio Egeu, e é um narrador nem um pouco confiável. Inclusive nem ele mesmo confia muito nas coisas que ele vê, ou se lembra de ter feito, enfim. Ele tem alguns lapsos em sua memória. Isso fica ainda mais evidente e exacerbado nas últimas páginas deste conto. A história se inicia com uma reflexão repleta de metáforas vinda do próprio narrador, em que ele diz o seguinte: a desgraça é variada, o infortúnio da terra é multiforme, estendendo-se pelo vasto horizonte. Como um arco-íris, suas cores são como as dele, variadas, distintas e, contudo, intimamente misturadas. Ou seja, ele quer dizer aqui que a desgraça pode vir dos mais variados locais, inclusive da própria alegria. E de imediato já fica claro para nós leitores que esse é um personagem um tanto quanto melancólico, ele tem uma visão bem pessimista do mundo, das coisas e tudo mais, e isso vai ficar bem explícito e claro para nós leitores no decorrer da leitura. E após essa introdução, ele vai apresentar um pouco de si, de onde ele veio, a sua infância. Parece que ele veio de uma família um tanto quanto rica, e o seu cômodo favorito desde a infância sempre foi a biblioteca. No entanto, o narrador não se delonga muito ao falar de seus pais ou sua convivência com eles, então ele meio que esconde essas coisas de nós leitores. Algo que eu acho muito legal também aqui dentro desse conto é que em certos momentos o narrador parece conversar com nós, então ele faz perguntas e responde. Ou seja, essa história nada mais é do que um relato do passado deste personagem, assim como ocorre em O Gato Preto, em que a história também se inicia com uma reflexão, e após isso ele passa a relatar um pouco de seu passado antes daquele acontecimento trágico. Após isso tem toda a narração daquele acontecimento até chegar a um desfecho surpreendente na história. E ambos os narradores também são nada confiáveis.
Ele nos relata que existe uma lembrança que o atormenta demais e que envolve a sua prima Berenice. Mas antes de relatar esses acontecimentos, ele fala um pouquinho mais sobre suas características, e um trecho específico me chamou uma certa atenção, em que ele diz que não consegue diferenciar muito bem a fantasia da realidade. Então aqui é mais um ponto para a gente já começar a desconfiar desse personagem. Após isso, ele vai começar a narrar como era a interação entre ele e Berenice desde a infância, e ele enfatiza que os dois eram opostos um do outro. Enquanto ele era um garoto melancólico, fechado, que lia muito, reprimido, a Berenice era uma garota graciosa, de espírito livre, que vivia ao ar livre realmente, e ele descreve ela como uma garota muito bonita também. E eles crescem juntos nessa mansão que é descrita como cinzenta e melancólica, mas em meio a toda aquela melancolia, tínhamos Berenice que fazia um contraponto a esta realidade, a este ambiente. No entanto, uma tragédia mudará tudo e ambos terão a vida virada de cabeça para baixo. Acontece que a Berenice será acometida por uma doença muito grave, que vai afetar ela tanto psicologicamente e fisicamente. Ela vai começar a definhar aos poucos. Não fica muito claro qual é a doença específica que ela tem, até porque nessa época a gente não tinha muitos estudos relacionados a isso, mas fica claro aos leitores que ela tem alguns ataques de epilepsia e catalepsia. Em ataques de catalepsia, a pessoa parece realmente estar morta, então é um estado que se confunde muito ao estado de um morto. E o Egeu fica horrorizado, com essas cenas que realmente são bem agonizantes de se ver. E pouco a pouco ela vai ficando cada vez mais magra, mais pálida, triste. Mas essa doença não afetará somente Berenice, mas sim o Egeu também. A sua doença, que ele descreve como psicológica, vai piorar ainda mais. Assim como a doença de Berenice, essa doença de Egeu não fica muito claro para nós leitores qual é, do que se trata, enfim. Mas ele descreve essa doença como uma fixação incontrolável por um assunto ou objeto completamente frívolo, ou seja, uma espécie de obsessão. E normalmente ele fica muito tempo fixado nesse objeto, sem refletir muitas coisas, sem pensar em muita coisa, é realmente algo que acontece inconscientemente. E pouco tempo depois que essa doença de Berenice for descoberta e se agravando, o Egeu vai pedir ela em casamento. Acontece que ele narra que não é apaixonado por Berenice, e na verdade se casou com ela mais por essa curiosidade de ver o que poderia estar acontecendo com ela. E pouquíssimo tempo depois de terem se casado, acontecerá uma das cenas mais importantes aqui do conto e que vai ditar muito das atitudes que Egeu vai tomar após isso, que é uma cena aparentemente simples, mas que para ele trará uma perturbação muito grande. Então, certo dia, como de costume, Egeu estará na biblioteca até que Berenice entra. E ela está naquele estado decadente, completamente definhada. No entanto, ela vai dar um sorriso para ele. E ao olhar os seus dentes, ele vai perceber que todos os seus dentes se mantêm conservados, extremamente brancos. E ele começa a ficar um pouco agonizado, obcecado por aqueles dentes, assim como ele ficava obcecado por certos objetos. E na mente dele, ele só pararia de ter essa obsessão no momento em que ele tivesse aqueles dentes para ele, em que ele tomasse posse daqueles dentes de Berenice. Em uma certa noite, ele vai ter um pesadelo envolvendo uma mulher que estava gritando, e esses gritos realmente eram muito perturbadores, e ele acorda com a notícia de que Berenice morreu. Ele chega a visitar o túmulo da sua antiga esposa, e ele descreve o cenário como muito melancólico e tudo mais. E dessa forma, ela é enterrada. Acontece que pouquíssimo tempo depois, um criado lhe dará a notícia de que Berenice não havia morrido. Eles haviam acordado com gritos assim muito fortes de uma mulher, e eles vão até o caixão de onde estavam ouvindo esses gritos, e eles percebem que Berenice estava lá dentro. No entanto, ela estava desfigurada. Alguém havia arrancado os seus 32 dentes. O Egeu fica completamente perturbado com isso tudo. No entanto, ele percebe que está sujo de terra e tem sangue em sua roupa. Além disso, existe uma pá que está na parede e uma caixa. Ele vai esbarrar nessa caixa, essa caixa vai cair no chão e ele vai perceber que dentro dela havia os 32 dentes de Berenice. Ou seja, ele havia desenterrado a suposta morta e violado ela arrancando seus dentes. Acontece que ele não tem nenhuma lembrança disso tudo, ele não se lembra de ter feito isso, por isso que ele fica extremamente assustado e amedrontado com essa possibilidade. É como se ele houvesse feito isso em um momento de surto.
E é dessa forma que se encerra o conto Berenice. Ou seja, é mais um conto de Edgar Allan Poe que mostra até onde podemos ir com a nossa maldade. É algo bem semelhante que acontece ao conto O Gato Preto. E há vários outros contos de Edgar Allan Poe também, ele mantém muito essa mesma estrutura em suas histórias. Bem, dito tudo isso, vamos agora às minhas concepções, às minhas observações com relação ao conto. Em seu início, eu achei a história um tanto quanto confusa, e é algo que não costuma acontecer em minhas leituras de Edgar Allan Poe, então isso já fez com que eu ficasse com um certo pé atrás com relação a esse conto. Além disso, esse não é um dos textos mais fluidos de Edgar Allan Poe. A escrita é um tanto quanto prolixa em alguns momentos. No entanto, ele ainda mantém as suas melhores características de narrativa e também em construir uma atmosfera densa que nos faz mergulhar na trama. E essa atmosfera vai de encontro com os acontecimentos na vida dos personagens. Mas o grande ponto alto realmente aqui dessa história é em sua conclusão, que é surpreendente tanto para o protagonista quanto para nós leitores. Para além disso, como eu costumo fazer nessas leituras de conto, eu sempre trago algum artigo para comentar com vocês no final do vídeo, e dessa vez eu trouxe o artigo intitulado de Psicanálise e Literatura, uma proposta de análise do conto Berenice. Eu vou deixar linkado aqui na descrição um link para vocês lerem o artigo na íntegra depois, mas já devo adiantar para vocês que é um artigo assim que trouxe interpretações muito boas e conseguiu relacionar muito bem a literatura fantástica com a psicanálise. E os pontos principais aqui desse artigo é o estudo do surgimento da psicanálise e da literatura fantástica, a questão do duplo, o espaço na narrativa, o onírico, as fantasias acerca da cena aterrorizante e a literatura de terror como possibilidade de acessar o estranho e o desamparo, assim como realizar o desejo de transgressão do sujeito. No tópico intitulado de O Homem Psicanalítico e o Homem Fantástico, existe um trecho que vai falar um pouco sobre essas lembranças que o protagonista tem aqui dentro do conto e vai nos trazer o questionamento se elas são reais ou não. Quanto ao trecho de Poe, levanta-se aqui a questão da veracidade dessas lembranças. Correspondem à realidade e, principalmente, a que realidade elas pertencem? A uma realidade concreta ou psíquica? Se forem essas representações de uma realidade psíquica, não cabe mais debater se ocorreram de fato, visto que não é importante para o inconsciente que suas lembranças correspondam aos fatos materiais concretos, aos acontecimentos que de fato ocorreram. E para exemplificar melhor isto, eles vão citar diversos trechos aqui da narrativa em que fica essa dúvida da veracidade dessas lembranças do protagonista, e o que fica claro para nós leitores é essa questão da dualidade entre o consciente e inconsciente, que se confundem o tempo todo aqui dentro dessa narrativa. Um outro trecho que também me chamou a atenção dentro deste artigo é no momento em que vai falar um pouco sobre essas perturbações que o protagonista tem. A condição descrita pelo narrador, a obsessão incontrolada e desenvolvida por determinadas ideias, também aponta na direção de um homem psicanalítico, que, embora muitas vezes se esforce nesse sentido, é incapaz de controlar o fluxo de sua vida psíquica, visto que há forças que agem independentemente de suas vontades. Seus pensamentos não são completamente acessíveis a ele. Freud aponta que, enquanto o conteúdo consciente e pré-consciente podem ser facilmente acessados, o conteúdo inconsciente impõe resistência ao acesso, sendo possível apreendê-lo de seus efeitos, na forma de sintomas, sonhos, lapsos de linguagens e outros. Neste contexto, a ideia de inconsciente inaugura um novo homem, este que, mesmo que com suas descobertas e todo o seu aparato científico, não é capaz de obter total controle de si. E para finalizar esse tópico aqui do artigo, eles ainda colocam uma frase de Stephen King que representa muito bem essa falta de controle do inconsciente. Monstros são reais, fantasmas são reais, eles vivem dentro de nós e às vezes eles vencem. Ou seja, ele aqui está falando nada mais nada menos do que os nossos demônios interiores, que são difíceis de controlar e nos perturbam a todo momento. E é algo que acontece muito com o Egeu aqui no conto Berenice. Em seguida, eles vão destrinchar um pouco mais aos acontecimentos que estão acerca da personagem Berenice, esse tópico intitulado de Berenice e a questão do duplo, em que eles trazem em um certo trecho uma perspectiva do Freud com relação à catalepsia, que é essa doença que acomete a Berenice e que se assemelha muito ao estado de morte. Freud aborda a catalepsia ao tratar dos efeitos decorrentes de processos hipnóticos.
A catalepsia seria reconhecida nessa ocasião pela imobilidade, cessação de movimentos orgânicos e pelo rigor de morte, algo característico em cadáveres. Essa condição pode remeter ao temor de ser enterrado vivo, como ocorre de fato com a personagem do conto. Imaginem só essa situação da Berenice. Ela é enterrada viva e ainda, por sinal, é desenterrada pelo seu marido, que arranca os seus dentes. E com relação a essa questão do duplo, não vou me delongar aqui neste vídeo, porque realmente é uma explicação mais complexa e que demoraria muito para eu falar para vocês, mas basicamente eles vão falar que existe uma espécie de duplo interior com relação ao personagem da Berenice. É como se existisse uma Berenice que antes esbanjava a vida e que após a doença passa a ser uma outra Berenice que se assemelha muito a um espírito, um fantasma que vaga por aquela mansão. E o sujeito que é atormentado por este duplo de Berenice é o Egeu, que quer a todo custo se livrar disso. No artigo também serão apontadas as dualidades que existem não só nesse conto Berenice, mas como em outros textos de Edgar Allan Poe, e como ele gosta de utilizar isso em suas histórias. Com relação à narrativa em primeira pessoa, será dito o seguinte: a narrativa em primeira pessoa, como é o caso do conto em questão, acrescenta elementos fantásticos à história, uma vez que a veracidade da narrativa não pode ser verificada pelo leitor, contribuindo assim para o mistério. Ou seja, nem o protagonista, nem o leitor sabe o que é real ou não, pairando a todo momento aquele ar de desconfiança em meio à história. Afinal, o que é ilusão e o que de fato é real nos acontecimentos envolvendo o conto Berenice? E algo que é enfatizado aqui na conclusão do artigo que eu achei muito legal é que em nenhum momento eles tiveram a intenção de relacionar o autor da obra com o conto em questão. E eles usam a psicanálise para ampliar o entendimento da história, trazendo aí mais uma possível interpretação. E você, claro, pode concordar ou não com as coisas que eles apontam aqui dentro. Mas de qualquer forma, lendo esse artigo, a gente fica sabendo um pouquinho mais de alguns conceitos da psicanálise. Enfim, pessoal, é isso. Eu estava com grandes expectativas para esse conto de Edgar Allan Poe. Eu confesso que não supriu todas elas, mas é sim um bom conto. Edgar Allan Poe não escreve coisa ruim, então, obviamente, eu recomendo que vocês leiam esse conto, e não só esse conto, mas como todos que estão presentes aqui nessa coletânea. E digam aí embaixo nos comentários quais outros contos vocês querem que sejam analisados aqui no canal envolvendo o Edgar Allan Poe. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as informações não tenham ficado muito confusas para vocês, porque realmente eu tinha muita coisa para conversar com vocês sobre essa história, e eu espero de verdade que tudo tenha ficado muito claro. Qualquer observação ou correção, podem ficar à vontade para fazer aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!